Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique. E na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade à unidade 2, que tem como título Degradação dos recursos hídricos. A gente vai começar, ou melhor, dar continuidade a partir da página 573, que aborda o uso e os impactos sobre os recursos hídricos no Brasil. A gente tem que ter em mente que no Brasil os recursos hídricos eles são subaproveitados para a produção de energia elétrica, irrigação e transporte. O que isso significa dizer? Significa dizer que não há uma exploração eficiente para a área de geração de energia, de irrigação e de transporte. Então, os rios, de uma maneira geral, eles acabam sendo subaproveitados, né? Significa dizer isso. E quando a gente vai analisar, né, especialmente os impactos que há nas hidrovias do Brasil, a gente percebe alguns impactos. Por exemplo, um primeiro impacto que a gente poderia sinalizar, e eu me refiro aos aspectos negativos da intervenção antrópica, né, ou seja, a intervenção do homem nos recursos naturais, eu poderia falar sobre a destruição de matas, né? Matas de galeria ou matas ciliares. Lembra que eu comentei com vocês sobre serem aquelas matas na proximidade dos rios? Né? Desmoronamento das margens, assoreamento do leito do rio, poluição das águas por despejos, dejetos humanos, a contaminação pelo óleo de combustíveis das embarcações, das máquinas e etc. Então há todo um impacto que se deriva, que é reflexo da intervenção da atividade antrópica, né? E aí chama atenção o fato de que a intervenção antrópica no trecho Cáceres-Corumbá afetará diretamente o Pantanal Mato-Grossense, inclusive o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense no município de Paconé, né, de Poconé, em Mato Grosso. Então, há alguns impactos que são listados, né? E aí eu me refiro à perda de biodiversidade local, diminuição da pesca, alteração do regime hídrico, prejuízo na qualidade da água, alterações nos padrões de cadeias alimentares, né? O Pantanal ele perderá a condição de esponja natural, ou seja, deixará de exercer influência, a estabilização, a função estabilizadora ou reguladora do fluxo de água ao longo do Rio Paraguai, né? Maior povoamento ao longo do traçado da hidrovia. Então há uma série de reflexos dessa intervenção. Outra intervenção que a gente poderia abordar se dá no Rio Tietê, Paraná, né? O Rio Tietê é afluente do Rio Paraná e Parnaíba, né? E o próprio Rio Paraná já sofreram inúmeras intervenções humanas, como a construção tanto de usinas hidrelétricas quanto de eclusas para navegação. Deixa eu só abrir um parênteses. Eclusas são os degraus que possibilitam que haja uma elevação da embarcação para dar continuidade. No Rio Paraná tem muito isso, né? Você vem lá do Atlântico para o Pacífico, ou do Pacífico para o Atlântico, e você tem uma eclusa capaz de levantar essa embarcação e dar continuidade. É uma espécie de elevador, seria mais ou menos isso. Outros impactos derivados do uso dos recursos hídricos são as hidrelétricas, né? A hidrelétrica, ela promove diversos impactos, né? Então, levando em consideração, por exemplo, as hidrelétricas da Amazônia, né, a produção de energia, visa tão somente a produção de energia elétrica, tá certo? Por exemplo, eu trouxe da hidrelétrica do Tucuruí. A hidrelétrica do Tucuruí, construída para atender os estados Tocantins e Maranhão, mas principalmente para fornecer energia elétrica para o complexo mineral de Carajás e para a indústria de alumínio da Albras, né? O fechamento das comportas da barragem formou um imenso lago dos 2.430 km²,
cobrindo a floresta que entrou em processo de putrefação. Nesse processo, é consumido o oxigênio da água e ocorre a produção de gás sulfídrico, que, sendo tóxico, prejudica os peixes e outros organismos vivos, com o seu poder de corrosão. Tem exigido a substituição periódica de turbinas. Segundo especialistas, o desmatamento de grandes áreas, mesmo que seja seguido pela substituição por áreas líquidas, no caso, represa os lagos formados, altera o ciclo das águas na região, pois reduz a evapotranspiração. Outro que a gente poderia destacar do caso de Belo Monte, né? A usina de Belo Monte, que se dá no rio, que se dá na região conhecida como Volta Grande do Xingu, no Pará, ela deve ser a terceira maior do mundo com capacidade instalada, atrás apenas das usinas Três Gargantas, na China, e da Binacional, né? No caso de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai. E aí alguns pontos positivos, né? Que geração de energia de emprego, diretos e indiretos, deve suprir a demanda de energia. E há pontos negativos. Entre os grupos contrários à instalação de Belo Monte estão ambientalistas, membros da Igreja Católica, representantes dos povos indígenas e ribeirinhos e analistas independentes, além do Ministério Público Federal, que ajuizou uma série de ações contra a construção, apontando supostas irregularidades, né? Por exemplo, um aspecto negativo da Belo Monte é que, dependendo da vazão, que é o volume de água do Xingu, né, que ele pode variar de 800 metros cúbicos por segundo para 28 mil metros cúbicos por segundo, essa variação ela pode produzir, né, ocasionar a produção de apenas 39% da energia que tem potencial para sua capacidade instalada. Outra questão que a gente poderia abordar é a transposição do Rio São Francisco, né? Qual é a ideia da transposição do Rio São Francisco? A construção de 2 canais, né? Uma das justificativas para a construção desses canais é que, com a construção desses canais, teria-se, né, um desses objetivos é reduzir o problema de seca na região da Caatinga. No entanto, o rio também poderá ser aproveitado para usina elétrica e navegação, né? Então, há essa questão. Outra coisa é que as consequências da transposição do Rio São Francisco, elas geram questões problemáticas. Por exemplo, das secas na região não mudaria muito pouco com a implantação do projeto de transposição, tendo em vista que a água do São Francisco passaria muito distante dos locais mais secos, onde o quadro é mais grave. Assim, apesar do enorme volume de recursos envolvidos na transposição, continuariam as demandas por medidas emergenciais de combate aos efeitos das secas. A transposição tem sido usada na região como uma grande bandeira política, e, a princípio, os grandes beneficiários seriam empreiteiras de obra, agricultores, etc. Queridos, espero poder ter ajudado na compreensão e no entendimento do uso e dos impactos derivados, né, dos impactos sobre os recursos hídricos. Espero poder ter ajudado. Um grande abraço a todos e até uma próxima.